o fundo ele vem realizando ali aquisições relevantes de algum tempo, Uhum. né, e inclusive passando por uma nova emissão de cotas, né, em que captou ali em torno de 341, 342 milhões. Então Pedro, se você puder compartilhar com a gente, né, um pouco dos detalhes dessa emissão, quais os planos, né, Uhum. da gestora ali para o fundo olhando à frente? Tá legal. Acho que essa emissão foi importante não só para o fundo, né, ela veio, acho que, solidificar e consolidar a estratégia do fundo, que foi um dos primeiros, né, as Agros e o GGS11 foram um dos primeiros aí a iniciar esse movimento de compensação de crédito, que nada mais é do que a compra com cotas, Uhum. né. A gente viu esse momento de mercado difícil, que se iria prolongar por mais tempo e acabou sendo criativo nessa estratégia, né. Então acho que a gente fez a 7ª, a 8ª e agora a 9ª emissão, né, ela veio consolidar isso, focada em operações desse tipo, né. Uhum. Essa operação teve como pano de fundo a aquisição do portfólio do Helg 11, que era o fundo da REC de logística, né, então a gente acabou adquirindo todo o portfólio dele com cotas, né. Ela teve esse pano de fundo que representava mais ou menos 135 milhões, 134 milhões, só que ao longo a gente tem uma construção de pipeline, né, então ao longo da oferta foram sendo colocados outros ativos aí em negociação. A gente anunciou, teve um ativo, por exemplo, em Curitiba, né, Martin Brauer, que é uma empresa líder aí no segmento, que atende grandes empresas de fast food. Tem uma outra operação que a gente deve anunciar em breve, tá, ainda não é pública, mas enfim, foi uma emissão que acho que foi positiva, porque o mercado estava seco. Até onde a gente tem informação, foi a segunda maior emissão de fundos listados do mercado no ano, né, até o momento. Então isso mostra que mesmo no momento difícil, né, você usando aí ferramentas e usando a estratégia correta, você consegue ainda assim crescer, gerar valor. Acho que a fotografia do fundo pós-emissão é bem positiva, ele passa a ter, ele saiu de quase 1,4 bi de PL para mais de 1,7, né, ele diminui o percentual de alavancagem, que hoje fica bem confortável ali por volta de 13, 14, dependendo do momento que você olha o balanço. Uhum. Você melhora o caixa, a gente captou um pouco de recurso também, era importante, né, trazer caixa para o fundo. Você diversifica mais o portfólio, são mais de são 34 ativos agora, entre diretos e indiretos do fundo. Você aumenta o número de inquilinos, né, a gente trouxe 2 ativos multi-inquilinos também, que são condomínios, então isso melhora, acho que tanto pulveriza os inquilinos como o risco, né, você acaba tendo uma dinâmica de maior número de inquilinos, menor risco, e são ativos importantes, né, para que você consiga corrigir preço também. Porque muitas vezes, né, e é o perfil predominante do fundo hoje, você tem monoinquilinos com contratos longos. Uhum. Então você muitas vezes fica abaixo, inclusive hoje, o metro quadrado médio do fundo, né, de locação está abaixo do mercado. Isso se deve muito a contratos antigos que você não consegue corrigir, são contratos atípicos, né? Então você tendo um pedaço do fundo em condomínios, em multi-inquilinos, você gira mais, né? E aí você consegue repassar eventuais ganhos de preço, né? A gente vai falar um pouquinho, acho que do mercado de logística, é um mercado que tem crescido, tem tido absorção positiva e os preços estão subindo, Uhum. né? Então quando você tem um contrato antigo, você fica parado. Quando você tem condomínios, né, você consegue corrigir. É claro que em momentos difíceis, o contrato antigo te protege. Então, o ideal é você ter um mix, né? A gente sempre quer ser diversificado em ativos, em inquilinos, em localização, em setores, né? Em tipo de propriedades. Então, o importante é o fundo ter esses diversos tipos aí de diversificação. Acho que essa emissão, enfim, é muito positiva e deixando aqui enfim, o, o investidor é um pouco curioso, a gente não conseguiu fazer tudo, né, em termos de aquisições que era para ter sido feito nessa emissão. Ela era uma emissão de 250 milhões, podendo dobrar até 500. A gente acabou encerrando ela antes, porque você tem compromissos aí, você acaba prometendo encerrar a emissão, a gente não gosta de ficar prorrogando ela, então a gente acabou encerrando ela, mas tinham outros ativos aí para serem adquiridos, tá? Então Uhum. a gente deve aí, até o final do ano, ter novidades. Boa. Então ainda tem um pipeline robusto aí pela Com frente. certeza. Legal. Professor, acho que
essa estratégia, né, de aquisição de imóveis ali, pagando em cotas, e mais do que isso, né, pagando no patrimonial, né, Pedro? Primeiro, legitima o patrimonial, né, em um momento em que os fundos negociam com descontos relevantes sobre ele, né, em média. E segundo, né, o que o Pedro nos trouxe, né, traz uma criatividade, um fato novo para um mercado muitas vezes obstruído por fatores macroeconômicos, né, acaba indo ao encontro do que a gente sempre traz aqui em relação à importância da gestão ativa ali para a condução, né, dos recursos dos cotistas, não é mesmo? Nossa, muito interessante, porque esse ponto aqui do nosso bate-papo, ele abre espaço para várias conversas que a gente pode trazer a partir daqui, né? Então, assim, eu acho que sobre vários prismas aqui, eu acho que o primeiro prisma geral é que o mercado de fundos imobiliários ele está em franco processo de consolidação. Isso é inegável, né? Então, a gente está vendo movimentos de gestoras, de fundos entre gestoras diferentes, fundos entre gestoras equivalentes. Então, tudo isso é consequência de uma nova fase no mercado de fundos imobiliários, justamente indo nessa direção de termos menos fundos e fundos cada vez mais realmente robustos e mais parrudos para atravessar momentos diferentes. Outro ponto importante é que a gente vê, sob o prisma do GGRC, que os cotistas estão adquirindo portfólios, respeitando valores patrimoniais, estão crescendo no momento de juros altos, e estão conseguindo trazer operações com cap rates interessantes, melhorando a diversificação interna, né, dissipando riscos direcionais, ampliando possibilidades, opcionalidades, ampliando possibilidades de você fazer gestão ativa, inclusive, né, nesse relatório mais recente, nesses relatórios mais recentes, fatos relevantes mais recentes, trazendo também vendas de ativos, né, então comprando, vamos falar assim, né, de uma maneira simples, comprando no atacado e vendendo no varejo, né, então foi realmente vendido o imóvel Pirituba agora recentemente, que também são vendas consequentes desses movimentos. Então, assim, eu acho que tudo isso são movimentos que vão gerando valor ao longo dos ciclos, né? Sobre a ótica do cotista do Helg, eu acho que sim, tem uma outra visão também, é que são fundos que acabaram tendo dificuldades de crescimento ou tinham, em alguns casos, desafios de alavancagem ou desafios estruturais, né, da sua estrutura de capital ou mesmo de gestão, e que passa a ser cotista de um fundo muito maior e tem também a liberdade de fazer liquidez daquelas cotas ou mesmo carregar aquilo ali de uma outra forma, esperando um ciclo diferente, num momento diferente, até para recompor parte de, eventualmente, desvalorizações que tiveram no passado. Então, tudo isso é um somatório de fatores que traz esse novo momento que a gente está vivendo no mercado de fundos imobiliários. E só para concluir, o Pedro fez uma consideração que eu gosto sempre de trazer sobre contratos atípicos. Um dos pontos, assim, são vários pontos importantes de serem observados, né? Risco de crédito, né? Qualidade do ativo, né? Qualidade do locatário, sim, é inegável. Mas um ponto que às vezes passa desapercebido é que momento do ciclo que aquele contrato foi fechado. E o GGRC, por algumas vezes, ele fechou contratos de momentos em que os aluguéis estavam mais depreciados, né? Então, quando a gente vê agora um novo ciclo dos aluguéis subindo, principalmente no segmento logístico, esses aluguéis ficam um pouco mais defasados da realidade do mercado. E o que isso quer dizer na prática? Você pode olhar sobre a seguinte ótica. Então meu aluguel está mais baixo, é pior. Mas, por outro lado, tendo um pouquinho mais de paciência, quando esse aluguel for ser renovado, você tem vou falar um termo em inglês, não gosto de ficar usando, né? Mas você tem um upside, né? Um potencial de recuperação de valor extremamente generoso, diferente do que aconteceu em outros casos de fundos, principalmente que vieram ao mercado ali entre 2010 e 12, 13, que fecharam-se contratos atípicos com aluguéis muito acima do preço de mercado e que depois, no final do contrato, você tinha uma diferença, né? Ao contrário, né? Você tinha realmente uma situação em que a realidade do fundo não era mais compatível com a realidade do mercado do ponto de vista de diferença de preço para baixo, no caso, né? E aí você tem que fazer esse ajuste negativo e acaba impactando mais ali o fundo dos cotistas, tá? Posso dar um exemplo, professor? Claro. Tem um ativo que fica pertinho de você aí em Anápolis, né? Na verdade, é um complexo nosso que fica a Hering e a Santa Cruz Medicamentos, né? Esses ativos foram construídos e os contratos fechados exatamente no momento que os preços estavam mais depreciados, né? Há mais ou menos 2 anos atrás, a Santa Cruz pediu uma expansão para a gente, né? Na verdade, foi uma concorrência que a gente participou. Ele já era nosso inquilino, mas ele fez uma nova concorrência, né? Para ver se tinha alguma opção melhor. A gente acabou ganhando a concorrência
E o aluguel na época era R$16 das duas, em média, tá? Das duas empresas, sendo que a média local já era 22, 23, né? Então a gente, ao renovar antecipadamente Santa Cruz e fazer uma expansão, mudou de 16 para 22 a média do contrato. Hoje está mais, que já corrigiu, tá? Deve estar em 23 e alguma coisa. Mas é só para dar um exemplo de alguns contratos nossos que realmente, principalmente de logístico, estão depreciados, tá abaixo do mercado, né? Perfeito, Pedro. O professor lembrou muito bem, né, de uma venda realizada recentemente por vocês, o CD Pirituba, né, que resultou numa taxa interna de retorno, TIR, né, popularmente conhecido, de 31,5%, né, Foi até mais alto. até mais alto, Quase 35. 34, né, e meio, né, aproximadamente, o que é uma excelente taxa interna de retorno, né, para o mercado. Também resultou ali em um reconhecimento, né, de um lucro, né, de 4 centavos por cota, né, que deve ser reconhecido agora no segundo semestre. Exato. Né? E aproveitando esse gancho, então, o que a gente pode esperar, né, de rendimentos, distribuição de rendimentos do fundo aí para o segundo semestre, claro, dentro do que vocês puderem trazer aí para a nossa audiência? Legal. Acho que esse ativo de Pirituba mostra bem o que o professor Baroni falou também, de comprar no atacado e vender no varejo, né? Então ele veio junto com o portfólio do SNLG, que foi um portfólio que a gente adquiriu na 8ª emissão, né? E era o único ativo vago do portfólio. Só que um ativo muito bem localizado, e que na nossa visão, por ele ser um ativo antigo, ele necessitava de muito investimento para tornar ele atraente para alocar. Mas tinha muito interesse em compra, né? Então a gente viu que nesse momento, né, era importante mostrar essa estratégia de comprar mais barato, vender com ganho já logo em seguida, né? Você ter um não recorrente importante, uma TIR importante. Então ele foi adquirido em novembro do ano passado, finalizado a venda agora em junho, sendo que vai receber em julho, 100% à vista, tá? É a empresa líder aí mundial do seu segmento. Para falar também que o mercado está aquecido, né? Essa empresa, ela não queria alocar, ela queria comprar, por entender que assim isso protege a estratégia dela. Então ela não quer ficar dependendo de nenhum fundo ou proprietário de ativo para ter a sua operação, né? Ela queria comprar e 100% à vista, né? Então foi como foi feita a operação. Falando um pouquinho de rendimento, né? O fundo no primeiro semestre conseguiu quase que linearizar 10 centavos por cota, né? Que é um rendimento muito interessante. Hoje a Pregitela está dando 1% ao mês, 2% ao ano, um yield muito atraente para um fundo diversificado, com qualidade, com tamanho e com liquidez, né? Então a gente acha que tem algo errado aí nesse momento de mercado, né? Porque não, enfim, a gente sabe que as taxas estão muito altas, né? Cuja oportunidade, NTNB, Selic e tal, mas assim, o potencial ganho, né? Porque o fundo que está hoje negociando a R$10, o patrimonial dele é 11,20, 11,30, só que sujeito à reavaliação, né? Então a gente entende que tem um potencial não só rendimento, mas ganho de capital na cota, né? Essa operação que a gente vê hoje. Mas para o segundo semestre, né, direto ao ponto, Marcos, a gente não divulgou o guidance ainda por uma questão importante aqui, porque com a nona emissão, outros ativos foram adquiridos, né? A gente está consolidando tanto a parte de caixa quanto a parte de ativos, e a gente vai divulgar em breve, provavelmente agora no relatório de junho, e a gente vai divulgar o guidance para o segundo semestre. Posso adiantar que a gente está fazendo um esforço para manter os rendimentos nesse patamar. Se não for ser exatamente o mesmo, deve ser próximo, tá? A venda de Pirituba vai ajudar muito, é uma venda que veio aí para trazer um não recorrente importante. Então a gente teve um não recorrente do primeiro semestre, que foi basicamente a desocupação do CD Campinas, da Suzano. Ela fez um pagamento adicional, isso gerou um não recorrente, possibilitou sair de 0,095 para 10 centavos, né? O segundo semestre, que em tese deveria voltar para o 0,095, a gente vai ter o não recorrente de Pirituba, né? Então, refazendo todos os cálculos, a gente vai em breve divulgar para o cotista qual é o novo guidance, sendo que muito cotista já fala, pô, não dá para ser o novo normal esse, né? O pessoal fica mal acostumado. Não, de fato. Esse é o problema. Um fundo imobiliário que investe em propriedades, né, pagando 1% ao mês, isento, né, até segunda ordem, né, pelo menos, de fato mostra
um nível de rentabilidade muito elevado, né? Agora, Pedro, né, você, nas suas fases iniciais, comentou sobre a importância das emissões, tanto pensando em diluição da alavancagem do fundo, Uhum. né, e também um reforço, né, de caixa, ali super importante também, para fazer frente a obrigações, enfim, investimentos necessários ali que se tem, né, no radar. Então, em termos de alavancagem, hoje o fundo está tranquilo. O fundo tem uma relação, acho que pelo tamanho dele, né, uma relação, quer dizer, tem uma alavancagem pelo tamanho dele confortável, e isso representa hoje menos de 15% se você pegar a alavancagem sobre os ativos, né. É importante que essa emissão veio basicamente um crescimento nos ativos, Uhum. né, e não cresceu a alavancagem do fundo. Sim. A gente tinha uma obrigação agora, na verdade em julho ainda, né, uma amortização programada de um CRI que foi herdado do portfólio ainda do SNLG, e o pessoal estava preocupado, pô, como é que vai pagar essa amortização? Uma amortização de 23 milhões, 24 milhões quase. A gente refinanciou ela, então a gente emitiu um novo CRI, a taxa praticamente igual, até um pouco mais baixa, tá sem multa de pré-pagamento. Então o fundo, assim, quando você olha, basicamente o que ele tem hoje de obrigações são amortizações dos CRIs. Uhum. E quando você olha o fluxo da amortização, inclusive no último relatório, os investidores vinham cobrando isso, a gente abriu ano a ano, né, qual que é o fluxo por CRI, Legal. né, que é importante para o investidor entender como é que estão as obrigações aí nos próximos anos, mas a gente vê uma relação confortável, dado que o fundo ele vende ativo, ele tem potencial, ele tem capacidade de se refinanciar, se for o caso, Uhum. e ele faz emissões e consegue, como é o caso agora, trazer um pouco de caixa para, vamos falar assim, oxigenar o portfólio, né? Então a gente tem um fundo hoje que, dada a relação da alavancagem, ele está confortável e ele Uhum. tem condições aí de vender ativo, refinanciar, captar no mercado. Então acho que a gente não está preocupado com obrigações, não.